desses lugares mais cheios de estrangeiros. Então há dificuldade, né? E eu tô morando aqui há 1 ano e 8 meses, para 2 anos, eu não tô me recordando bem agora. Mas estive muito, muito afastada das coisas de Deus, da obra, da igreja, enfim, da vontade de Deus para minha vida, né? Eu passei por uma perda muito grande no Brasil, perdi meu marido, fiquei muito triste, enfim, aí voltei para cá com os meus filhos. E agora, bem pouco tempo, que não adianta, quem conhece Deus sempre vai ter a voz do Espírito Santo te chamando de volta quando você esfria. Eu nunca me considerei uma desviada, porque eu acho que desviada é o nosso inimigo, é o inimigo da nossa alma. Eu sempre senti que eu estava afastada. Por N motivos eu esfriei muito. E senti a necessidade de voltar. Tenho tentado buscar, sozinha não, com a presença do Espírito Santo, buscar na minha casa, voltar a ler a palavra, fazer as minhas campanhas de oração, com louvores, enfim, né? Pela dificuldade que eu encontro de estar congregando, né, em alguma igreja. Mas assim, irmãos, faz muita falta você estar congregando, estar junto com os irmãos, ouvir a palavra ali, participar, louvor, sabe? Tudo te envolve, tudo facilita você ter uma intimidade com Deus, né? Eu fico pensando quantas vezes eu tive tantas facilidades de N igrejas e denominações, que isso não vem ao caso, mas de ouvir a palavra de Deus e eu não fui lá no Brasil, né? E chega aqui eu me deparo com essa situação e eu tenho certeza que os irmãos sabem que quando a gente esfria, se você não tomar posição de se levantar para buscar, mais frio você vai ficando, mais você vai se distanciando de Deus, das coisas de Deus, da obra de Deus, né? E aí hoje eu sinto a importância de ter alguém para falar quando a gente está frio, quando a gente está triste, de ter alguém para falar do amor de Deus. Tem gente que fala, mas é crente velho, já conhece a palavra. Não, gente. Crente velho também fica triste. Crente já velho na fé, que já conhecedor da palavra, também entristece a alma. Também precisa de zelo, sabe? Não é só assim na pancada, não, porque a gente já conhece a palavra. E eu tenho sentido essa falta, sabe, irmãos? E eu tenho falado com o Senhor, né? Que me propicie uma condição, uma situação, crie uma situação para eu poder estar congregando, que levante pessoas, que levante alguém para estar andando comigo, para falar comigo, sabe, para orar comigo. E então eu falo assim para as irmãs, os irmãos que eventualmente possam ouvir esse áudio que eu estou enviando, que não perca tempo de falar do amor do Senhor, de estar pregando a palavra, de estar buscando, sabe, dando sim atenção para as pessoas, para os fracos na fé, porque no mundo, o mundo atribulado que está hoje, né, a gente vê tanta gente desesperada, tantos irmãos fracos, sim, que não tem força às vezes nem de orar. Quantas vezes, irmãos, eu ajoelho aqui na minha cama, no pé aqui da minha cama, e eu só choro, né? Então, eu fico pensando quantos irmãos estão nessa condição que eu estou, né, e não tem ninguém para falar. Então, e eu tenho, assim, ministrado eu mesma, quando eu tiver uma oportunidade, quando eu tiver em pé de novo, naquele pleno vigor, né? Não esperar também, mas quando eu me sentir mais preparada, falar do amor do Senhor. A palavra de Deus fala que é para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Então, que a gente não perca tempo, né? Que a gente fale do amor do Senhor, que a gente se volte, sim, a ler a palavra. Eu oro ao Senhor e falo, Deus, me dá fome da palavra, sede do Senhor, da tua presença. Porque ai de nós, irmãos, sem essa sede, sem essa fome, a gente morre. Eu estava andando aqui morta, me sentindo morta, espiritualmente morta, sem projeto, sem propósito, sem ânimo, tudo porque eu estava afastada das coisas do Senhor, da palavra, estava triste, né? E não adianta, a gente sabe que o Senhor Jesus, Ele é tudo. A palavra diz que sem Ele nada poderemos fazer, né? É o caminho, é a verdade, é a vida. Então não adianta fazer beicinho, porque eu fiquei triste, porque isso e aquilo, não. É se levantar e cumprir o ID do Senhor mesmo. ID, Ele não pediu muito de nós. Ele deu a vida dele por nós, mas ele pediu somente que a gente faça o ID. Vai e prega do meu amor, fala que eu amo eles, que eu morri por eles. E em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, é isso que eu tenho falado para o Senhor. Eu quero fazer, eu quero me levantar, eu quero estar procurando sim uma igreja aqui, ainda que seja longe, mas é só uma vez por semana, já é só uma vez por semana. Então que eu consiga, e que vocês consigam também, falar do Senhor, ser fortalecidos do Senhor. Eu estava lendo agora há pouco uma palavra aqui, em Isaías 41, onde o Senhor fala, 41:10, o Senhor fala, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. No versículo 10, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? E o Senhor falou muito comigo nessa palavra,
em Isaías 41, porque quantas e quantas vezes a gente se pega temeroso, quantas vezes eu me pego aqui aterrorizada com os meus pensamentos, preocupadíssima com o meu futuro, com o meu amanhã, com os meus filhos, com a minha família, o meu pai e a minha irmã que ficaram no Brasil, meu pai é velhinho, já é idoso, de 80 anos, né? E eu me vejo às vezes assim, eu olho e falo, meu Deus, eu não tenho saída, eu preciso ir embora, mas ainda não posso. E o Senhor falou isso comigo, não temas, porque eu sou contigo, né? Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, né? E o Senhor, Ele é com a gente, eu sei que Ele está segurando as nossas mãos, eu sei que Ele segura a nossa mão, eu sei que Ele nos conduz pelas as veredas planas dEle. O Senhor não erra, se Ele me chamou, se Ele permitiu tudo isso que eu passei, principalmente de 3 anos para cá, que eu tenho passado ainda, todas as batalhas, eu sempre me sentindo fraca, e eu tô aqui hoje falando isso para vocês, é porque Ele me sustenta, é porque verdadeiramente Ele me ajuda, né? Então é isso, meus irmãos. Eu quis passar para deixar, né, esse breve alô, né, essa breve palavra, e instigar, sim, quem estiver ouvindo, a se levantar, se fortalecer e falar do amor de Deus, sim, para as pessoas. Existem muitos fracos na fé e muitos que nem quiseram ou nunca nem ouviram a palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos cinja de força mesmo, em nome de Jesus. E muito obrigada, pastora Sueli, quero falar que eu te amo, parabéns, guerreira linda, pelo Dia Internacional das Mulheres, e não só nesse dia, parabéns por você ser quem é, parabéns por ser essa guerreira do lado do pastor, tá sempre guerreando aí, pastor Nori, né? Um casal que eu amo muito, e eu tô aqui, acompanhando vocês aqui, tá? Pela Rádio Malarim. Eu achei, nossa, muito bom encontrar essa rádio e saber que vocês estão aqui também. Me alegra muito o meu coração, tá bom? Paz do Senhor para todos. Muito obrigada pela oportunidade aqui, hein? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de falar aqui, comentar algo para Adriana, né, Adriana Sakamoto. A live deu um problema aqui, né? A tela ficou toda cinza. E ao vivo é isso aí, gente. Ao vivo a gente vai descontraindo, a gente vai falando, né? E problemas acontecem, né? Então, para quem não ouviu aqui da live, a Adriana, ela é do Japão, né? Hiroshima, não sei se eu falo certo, mas enfim, lá a igreja mais próxima dela é 30 quilômetros, né? Da cidade dela. Então, lá na onde ela tá, não tem muitos brasileiros, né? E lá, a cidade lá, ela não é cristã, né? Então, assim, é muito complicado mesmo, Adriana. E estamos orando por você. Eu acredito que o pessoal aqui que ouviu o seu testemunho, né? Que ouviu a sua saudação, vai estar orando por você. Todas, né? Todos os irmãos aí orem pela vida da Adriana. E muitos estão assim, do nosso lado. Muitos estão tristes na fé, caminhando sem expectativa, caminhando naquela tristeza, naquela correria do dia a dia, com as preocupações. Então, nós que estamos fortes na fé, né, vamos ajudar aquele que está fraco, vamos dar as mãos àquele que está fraco, né? Eu gostaria de deixar um abraço especial para toda a sua família lá. A família dela é de Tocantins. Gente, um abraço para vocês aí de Tocantins, tá bom? E eu quero dizer, Sakamoto, que eu também te amo em Cristo, tá? A minha casa, a minha família te ama e está de portas abertas para você, tá bom, meu amor? E agora vamos falar sobre curiosidades bíblicas. Eu não tinha colocado aqui ainda, mas vamos colocar curiosidades bíblicas. Curiosidades bíblicas. Vem te perguntar. Você conhece Ruth? Eu creio que sim. Quem foi Ruth na Bíblia? 3, 2, 1. Se você falou que Ruth foi aquela nora, né, que se casou, e depois ficou viúva, a sogra dela chamava Noemi, certinho, você acertou. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes e que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva o seu nome, Ruth, o livro de Ruth, né? Ruth se casou com 2 fazendeiros judeus, um de cada vez, né? Vigia, varoa. Primeiro, ela se casou com um filho de Noemi, né? Só que daí ela ficou
viúva. E com as características, né, que Ruth tem de obediência, de corajosa, prestativa, temente a Deus, uma pessoa trabalhadora, é claro que ela não ia deixar, né, a sogra dela, mesmo ela sendo viúva, sozinha aí pelo meio do mundo. Ela ficou com Noemi o tempo todo, né? E o seu nome, Ruth, tem esse significado de companheira, de amiga, né? Depois de muito tempo foi que ela se casou novamente com Boaz, que ele era parente do ex-marido dela. E se você for ver no livro de Ruth, se você for estudar o livro de Ruth, você vai ver o quão grandiosa essa mulher é, o quão especial ela é, né? O livro de Ruth, no capítulo 4, ele já vem falar, né, desse segundo casamento, né? Que ela estava trabalhando, né? Era temente a Deus, uma mulher, como diz os dias de hoje, ponta firme, gente boa. Você tem alguma pessoa que você considera ser Ruth na sua vida? Essa é uma das personagens que eu mais admiro na Bíblia. Você tem a sua personagem favorita? Tem alguma Ruth por aí? Levanta a mão. Glória a Deus! Tem alguma Ruth por aí? Ei, Ruth! Não só no nome, viu? Mas nas atitudes. As servas do Senhor, elas têm que saber, né, quem são as personagens bíblicas reais que fizeram parte, né, que fazem parte da Bíblia, que fazem parte da palavra de Deus. E vamos de mais um recadinho. Esse recadinho aqui não é daqui do Brasil também, viu, gente? Então, nós já temos participação aqui do Brasil, lá do Japão, e agora vem com a nossa irmã Adriana, a pastora Adriana. Vamos lá. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, o meu agradecimento ao convite da Rádio TV Malahim e à filha e serva do Deus Altíssimo, pastora Suelen, e ao programa Mais de Cristo, Menos de Mim, Mulheres. E a todos os ouvintes dessa rádio que faz a diferença nessa cidade. Meu nome é a pastora Adriana Cury, dos Estados Unidos da América, da igreja MSBN, Ministério Semeadores de Boas Novas, na cidade de Bridgeport, Connecticut, e nossa sede está localizada em Atlanta, na Geórgia. Nossa missão, ser a igreja que faz a diferença, cumprindo os propósitos de Jesus para a igreja. E a nossa visão, falar do amor de Jesus para cada pessoa que conhecemos. Sobre o tema abordado em duas perguntas que foram: qual a maior dificuldade de servir a Deus em questão de muitos não aceitarem o ministério pastoral feminino? A resposta é simples, é a própria vida de Jesus. E também do apóstolo Paulo, onde as mulheres fizeram um papel importantíssimo, ajudadoras, mantenedoras, posicionadas a avançar o reino. Jesus se compadecia das mulheres e não fazia nenhum tipo de acepção. Todas as mulheres que tiveram um encontro com o Mestre tiveram suas vidas transformadas para transformar pessoas e lugares. A outra questão é como as mulheres fazem a obra sem necessitar de títulos, porque títulos não levam ninguém à salvação. Ter ou não tê-los não é a prioridade de Cristo e nem do Evangelho. A prioridade de Cristo é o seu coração 100% na presença dele. E a prioridade do Evangelho é a obediência à palavra. E a junção dos dois tem como resultado Marcos 16, do versículo 15 a 18. E concluindo o nosso Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria de abençoar todas as mulheres que estão aqui nessa rádio com um texto que está em Lucas 1, de 26 a 50. Uma passagem tão forte e linda que relata o encontro e o cuidado de Deus com duas mulheres, Maria e Isabel. Mulheres que em um encontro marcado em alinhamento e propósito e cumpriram o seu chamado. Nos versículos 28, 30 e 38, eu quero grifar, destacar esses 3 versículos,
com vocês, mulheres que estão aqui e passam por algumas dificuldades de não aceitação, enfim. Mas Jesus colocou algo dentro de vocês. Vocês são especiais, vocês têm valor. E o valor que é dado por Jesus, nada nem ninguém pode tirar isso de vocês. Então, nós vamos ler agora os versículos de Lucas 1, versículo 28, 30 e 38. Somente naquilo que Jesus colocou dentro do meu coração para compartilhar com você. E para abençoar, e para encorajar, e para fortalecer todas vocês. Lucas 1, 28 diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. No versículo 30 diz mais: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E no 38 diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, mulheres, se atenham naquilo que Jesus já colocou dentro de vocês. Tudo que Jesus faz é um alicerce que vem de dentro para fora. E você tem valor na presença de Deus. Você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nada mais e nada menos. Você vai ser aquilo que Jesus desejou que você fosse. Primeiramente, filha, tivesse uma intimidade com Ele. E depois, vindo o serviço, né? Ser servo não vem antes de ser filho. Primeiro, nós somos chamados para ser filhos de Deus, né? Filhas, no caso. E eu quero que vocês tenham um dia abençoado na presença do Pai. Esse Deus que faz nova todas as coisas debaixo dos céus na sua vida. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pastora Adriana Cury, dos Estados Unidos. Um abraço especial para você. Eu vou orar, viu? Eu quero crescer e eu quero falar bonito que nem a pastora Adriana Cury, viu? Um abraço para todos aí da NSBN, tá? Um abraço para vocês especial. Pastora, feliz Dia das Mulheres, viu? E quero te dar um cheiro também, mulher. E agora nós vamos novamente de curiosidades bíblicas e depois louvor que aquece o nosso coração. Curiosidades bíblicas. Na verdade, isso não chega a ser uma curiosidade, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta: o cristão pode ter depressão? Essa é a pergunta que todos fazem. Vamos lá. A depressão, ela é um problema muito comum entre nós, né, cristãos. O cristão, ele pode sim ficar deprimido. A Bíblia revela que um cristão, ele pode ter este momento, né, de tristeza, né? Vemos alguns exemplos na Bíblia de personagem que sofreu com essa depressão. Como, por exemplo, Elias. Que Elias pediu a morte para o Senhor, né? Se encontra lá em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 4. Né? Então, como resolver este problema de depressão? Vamos para a resolução. Não vamos ficar mastigando muito coisas ruins, mas vamos para a resolução de coisas. Primeiro, precisamos reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Estar deprimido não é necessariamente um sinal de falha espiritual. Através das escrituras vemos que alguns casos de depressão mais sérios, né, foram consequências de um esgotamento emocional que se seguiu por um grande triunfo espiritual. Isso aconteceu com Elias, né, por exemplo. Eu já estava falando o exemplo de Elias. O que aconteceu com ele, logo após o momento máximo de sua vida, foi quando ele triunfou sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. No momento seguinte, ele pediu a Deus para tirar-lhe a sua vida, né? Existem sim alguns cristãos que compreendem erradamente esse problema de depressão. A depressão está relacionada
com a estrutura da personalidade, com a constituição física, né? Com as reações químicas do corpo, com o funcionamento das glândulas, com a formação emocional das pessoas e com os conceitos emocionais adquiridos. A causa básica de muitos nossos estados depressivos, muitas vezes, é o fato de não encararmos, né, realisticamente essa depressão, essa tristeza profunda no caso. E o primeiro passo, no sentido de viver acima das depressões, é nos aceitarmos como nós somos. Mas isso não vem a significar que seremos dominados por nosso temperamento ou pela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, né? Não. Após a conversão, a nossa conversão, quem deve nos controlar é o Espírito Santo, né? E você já pensou que esse estado depressivo em que se encontra pode ser um controlador natural que Deus colocou em você? Que isso é um recurso para levá-lo a diminuir o seu ritmo, né? A equilibrar as suas emoções por estar vivendo acima, né, de suas possibilidades físicas. Então vamos falar sobre soluções. Vamos dar algumas sugestões para solucionar essa depressão. Porque eu sei que é difícil e eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já passei por isso. Então, o primeiro passo, evita ficar sozinha. A solidão, ela é muito boa e nós acostumamos com ela. Então, para você que já é deprimido, para você que está numa tristeza profunda ou algo relacionado a isso, evita ficar sozinho. Peça ajuda às outras pessoas, né? Dar graças ao Senhor Jesus por acordar mais um dia. Louve a Deus, né? Apoie-se no poder da palavra de Deus e espera confiantemente na presença do Espírito Santo. Deus, ele entende a nossa tristeza. Jesus, ele se sentiu triste também. Muitos salmos, né, expressam tristeza, angústia profunda. Durante a depressão, pode parecer que Deus está longe, que Deus não gosta de você, ou que não está te escutando, no caso, né? Mas isso não é verdade. Sabemos que isso não é verdade. Nossos sentimentos são enganosos. E Jeremias vem falar isso, que os nossos sentimentos são enganosos. Deus lhe ama e está com você. Mesmo quando você não sente a presença de Deus. O plano de Deus é lhe dar esperança no futuro. Não uma vida de tristeza sem fim. Jeremias 29:11 vem falar sobre isso. Creia na verdade de Deus, não em um sentimento. Deus, ele quer libertar você dessa depressão. É natural passar por tempos de tristeza, mas Deus, ele pode restaurar a sua alegria. E eu quero te falar que depressão não é o fim, que essa tristeza não é o fim. Você pode e você deve vencer essa depressão. Deus quer restaurar a sua vida, trazendo a alegria que parece estar perdida para sempre. Eu entendo sobre isso. Ele tem poder para fazer um milagre na sua vida, assim como ele fez na minha. Creia em Deus e deixe que ele mude a sua vida completamente. Você está ligado no programa Mais de Cristo, Menos de Mim. Eis que ele vem. Os seus olhos são como chama de fogo. Em sua coxa está escrito: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria
junto a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que diz ser o meu Senhor, meu ser não assim que está na tela é falsa inspiração do pintor. E um dia também verei o face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei a Jesus. Como ele eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E um dia também, sabe, veremos face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como ele é, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como ele Você está ligado no programa Mais de Cristo, Menos de Mim. Glória a Deus, aleluia. Voltamos aqui com o pessoal da live, com o pessoal da Rádio Malahim, viu, gente? Você que está escutando a gente pela Rádio Malahim, tá? Estamos tendo live no Facebook. Deixa eu só organizar aqui, porque estamos ao vivo aqui e acontece imprevistos, né, gente? Então, você que está nos ouvindo aí na Rádio
Suelen Santos. Suelen normal, viu, gente? Com N no final, um L só, pra lembrar vocês, tá? A live está pública, então todos vocês que quiserem participar da live, entra lá, deixa o seu recadinho lá pra nós, estamos aqui lendo, tá? Você que tá em live, baixe também o aplicativo da Rádio Malahim, tá bom? Estamos aqui fazendo o ao vivo. E eu gostaria de falar pra vocês que tá sendo muito gratificante, tá sendo pra mim uma experiência incrível, né? Estar aqui pela live, essa live vai ser publicado lá no nosso YouTube, tá? Você que ainda não se inscreveu, corre lá, nos ajude a levar o ID, se inscreve no canal, @mais de Cristo menos de mim, pelo Instagram também, tá? Vai lá, segue a gente, segue que eu sigo de volta, viu, gente? Eu sou bem legal. Eita glória! E eu gostaria de falar pra vocês assim que eu tô nervosa. Eu ainda estou nervosa, né? Falando com vocês aqui, mas tem muito mais aí pra gente tá ouvindo. As nossas irmãs aqui mandaram muitos e muitos áudios, tá? Tem curiosidades bíblicas e vamos de mais um louvor em nome de Jesus. Rádio Malahim, contagiante eletrizante. Aperfeiçoadas através, tá? Então a primeira já foi, a segunda já foi, a terceira já foi, a quarta. Anota aí. Aperfeiçoadas através. Seu
Seja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Você está ligado no programa Mais de Cristo, Menos de Mim. Rádio Malahim. Contagiante eletrizante. Glória a Deus, aleluia! Lembrando que daqui a pouquinho vai ter alguém muito, muito especial do meu convívio. Gostaria de conviver mais, viu? Só lembrando que eu gostaria de conviver mais com essa pessoa. Vai trazer uma palavra poderosa pra gente, pros nossos corações aqui. E eu vou falar pra vocês uma coisa, vou contar um segredo. Quem vai estar trazendo a palavra vai ser alguém mais que especial, a minha pastora, né, gente? Cadê as palmas para Jesus? Calma. Ao vivo é isso. Palmas para Jesus. E vamos receber a serva do Senhor Jesus aqui no Mais de Cristo, Menos de Mim, nesse programa especial, né, mulheres, tá? Então vamos abrir uma outra live, lembrando que essas lives aqui que estão aqui no Facebook Suelen Santos vai estar disponível também, tá? Lá no nosso YouTube, nós vamos salvar, nós vamos editar, não vamos tirar muito não, né? Só vamos acrescentar alguma coisa e vamos colocar lá no YouTube, tá? E agora nós vamos aqui, deixa eu ver, nós vamos ouvir o áudio da nossa irmã. Quem é a próxima? Quem é a próxima? Daiane. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a irmã Daiane, da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Eu sou diaconisa da Igreja Assembleia de Deus de Madureira de Fernandópolis. E eu venho falar nessa noite sobre união. A palavra de Deus fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente vê tanta desunião no mundo de modo geral, que nota-se que a palavra de Deus está se cumprindo. É matando filho, é guerras, é rumores de guerras, é tanta tragédia, tanta coisa acontecendo, que a gente fala, olha em volta e fala assim: realmente Jesus está voltando, Jesus está a portas, as coisas estão acontecendo. E percebe-se que a vida está se estreitando, porque a volta de Cristo está próxima. E eu preciso estar em união. Eu preciso estar em acordo com a palavra de Deus. Mas, e aí? Quando pregar ficar mais difícil? Quando falar em Deus ficar mais difícil? Mas aí eu percebo também que estar em união também está difícil, porque veio pandemia, vem doenças, vem as pessoas que não querem ir tanto mais às igrejas porque têm medo de ficar doentes. E aí, como é que eu fico em união com os meus irmãos? Como é que eu fico em união com quem não quer estar em união? Como é que eu falo com quem está longe? Existe uma ferramenta que está ao alcance das nossas mãos. Quando eu olhei para o celular hoje e me pediram para fazer esse áudio, e eu não sabia, eu falei assim: meu Deus,
É mesmo. Temos essa ferramenta, temos essa ferramenta que se chama internet, temos essa ferramenta que se chama rádios, temos ferramentas que se chama stream, temos plataformas que chegam à casa de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Temos plataformas que chegam a corações que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam ouvir Deus falar através da nossa voz, que precisam ver o que acontece nas nossas vidas, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem feito, o que Ele pode fazer na vida da casa. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na casa de alguém agora. Deus está fazendo algo na tua casa agora, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer muito além do que você quer e deseja. Os teus sonhos são altos, mas os sonhos de Deus são mais altos ainda. Deus já fez o que você quer que Ele faça. Só existe um tempo para que as coisas tomem forma. E a gente não presta atenção para ver o movimento de Deus. Não presta atenção para analisar o trabalhar de Deus. Para se viver em união, precisa prestar atenção no movimento que as coisas vão andar. Sabe? O mundo muda, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus, Ele é imutável. Veio a internet, mas a palavra de Deus não mudou. Veio o melhor. Vamos mudar isso aí. Veio o papel e a palavra de Deus não mudou. Ela continuou sendo a palavra de Deus. Veio o rádio e a palavra de Deus não mudou. Ela continuou sendo a palavra de Deus. Veio a televisão e a palavra de Deus não mudou. Ela continuou sendo a palavra de Deus. Agora está vindo a internet, veio a internet e ela continuou sendo a palavra de Deus. Ela não mudou. E pode vir o que vier, a palavra de Deus nunca vai mudar. Ela vai sempre ser a palavra de Deus. Recebe essa palavra na tua vida e vive em união. Se você está ouvindo essa rádio hoje, se você está ouvindo a Rádio Malahim hoje, continue ouvindo em união. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é imutável. Convive em união. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Recebam o meu abraço. E tenham todos uma tarde e uma noite abençoada. E olha, um abraço especial. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, um abraço especial, missionária Daiane, viu? Ela é missionária, viu, gente? Glória a Deus, aleluia, o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Olha a Madureira em peso aí, ó, Adebrais, ó. Você está no meu coração. Eu amo meus irmãos da Adebrais, né? Amo meus irmãos da Igreja Unida também, né? Pra não ficar com ciúme, amo todos vocês em nome de Jesus. Quero encontrar todos lá no céu, tá? Nós vamos ouvir mais curiosidades bíblicas aqui pra vocês. Curiosidades bíblicas.
Agora, nesse momento, não vamos falar sobre nenhum personagem, mas vamos falar de algo muito, muito, muito importante na Bíblia. Bora aprender um pouco mais sobre este tema. Perdão. O perdão na Bíblia significa absolver e não condenar alguém pelo erro que cometeu. Isso quer dizer que quem perdoa não considera a ofensa, dívida ou culpa do outro. Na Bíblia, aparecem 2 tipos de perdão. O perdão de Deus pelos nossos pecados e o perdão humano, como condição para ser perdoado. O perdão de Deus é uma dádiva de graça. É um favor que não merecemos, mas Ele concede por amor. Já falamos isso nos primeiros episódios do Mais de Cristo, Menos de Mim. Seja qual for o mal que você cometeu, no presente ou no passado, Deus é misericordioso para lhe perdoar. Além de crer, arrepender e confessar, também precisamos perdoar-nos uns aos outros. Jesus ensinou sobre essa importante condição estabelecida para recebermos o perdão de Deus. Nós mesmos devemos perdoar os outros, uns aos outros. Perdoar alguém demonstra que recebemos e compreendemos o perdão de Deus. Apesar do quanto te feriram ou te decepcionaram, você precisa se perdoar e perdoar a pessoa, retirando o ressentimento e a vingança do seu coração. A Bíblia diz também que devemos perdoar uns aos outros como Deus, em Cristo, nos perdoou. Isso está lá, ó. Efésios capítulo 4, 32. Corre lá para ver. O perdão é algo tão fundamental na vida dos cristãos. Para que a harmonia e a paz volte a reinar em nossos corações, nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar este perdão. Ainda que você tenha dificuldade em perdoar, peça ajuda ao Espírito Santo que Ele te ajuda nessa tarefa. Perdoe quem te ofende. Deixe para trás as dores do passado. Deus cura as suas feridas e concede novas perspectivas para a sua vida. Apenas creia e libere o perdão. Glória a Deus, aleluia. E aí, você já perdoou alguém? Você já foi atrás do perdão de alguém? Isso é muito importante, muito, muito importante para que a nossa alma tenha salvação, viu, gente? Se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, né? Que Deus perdoe os nossos pecados, nós sim temos que perdoar, tá? Porque na verdade cristão quer dizer que nós somos um mini crente, né? Cristão vou abaixar mais um pouquinho aqui. Cristão é ser imitador de Jesus Cristo. Então, se Jesus veio, né, para perdoar os nossos pecados, né, quem somos nós para não perdoar, tá? E agora nós vamos colocar aqui o áudio mais que especial. Vamos ver de quem? Vamos ouvir o áudio dessa irmã aqui, Naldirene. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes aí da Rádio Malahim, que Deus possa abençoar, né, cada uma de nós, que quem vos fala é a diaconisa Naldirene, que eu congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus, Adebras, Fernandópolis, na congregação aqui do bairro Corinto de Fernandópolis. Que Deus possa abençoar na vida de cada uma, né, que está buscando a Deus em todo o tempo. Que a palavra de Deus, em Salmos de número 46, fala que o Senhor, Ele é socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que possamos depositar cada dia mais a nossa confiança em Deus e saber que Ele é o nosso socorro. Que possamos nos achegar a Ele, porque só Ele, né, é um Deus fiel,
que nunca nos abandona, nunca nos desampara, né? Se Ele é o nosso socorro na angústia, imagine quando a gente está bem, como Ele é com a gente, né? Então não temos que procurar outro Deus, temos que ficar firme com Jesus, né? Buscar a Deus em todo o tempo, se achegar a Ele, porque Ele é fiel. Que Deus possa abençoar todos aí, ouvintes da Rádio Malahim, né? E esse programa aí maravilhoso, Mais de Deus, Menos de Mim. Que Deus possa abençoar todas as mulheres, né? Nesse dia especial, no Dia Internacional da Mulher, que possamos ficar firmes com Jesus, que possamos a cada dia mais nos aproximar dele, né? Porque Ele é socorro, Ele é fiel. Que Deus possa abençoar poderosamente, que somos mulheres guerreiras, somos fortes em Cristo Jesus, somos princesas de Deus e somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus possa abençoar cada uma de vocês e que todas venham se lembrar, nós temos um Deus que vela pela nossa alma, pela nossa vida, e nunca nos desampara, seja qual momento que for que estivermos passando, o Senhor, Ele está conosco. Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Feliz Dia das Mulheres.